sobre o poder da palavra, sobre o poder da confissão e como vencer as circunstâncias. Amém? E nós vamos dar continuidade assim, se o Espírito Santo nos permitir. Amém? Glória a Deus. Eu ia falar uma, cadê a irmã Raquel? Está aí? Não, a outra. Uma obreira lá não foi dar nem um abraço nela lá, irmão. Era para vocês terem ido. Porque a irmã Raquel sempre chegava por ali, quando eu olhava, a irmã Raquel não estava mais na igreja, mas era por causa da criança, ela me explicou. Amém? É interessante, eu estava pensando aqui, e meditando, né? Que esse período de festividade, se a gente não tiver cuidado, ele atrapalha a nossa vida espiritual. Quem sabia disso? Amém, igreja? Vocês estão ligados aí? Vamos orar pedindo a ajuda do Espírito Santo, né? Diga: Espírito Santo, nos ajuda a meditar hoje na Tua palavra, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Tu és o professor aqui essa noite, em nome de Jesus. Então, se a gente não tiver cuidado, as festividades, elas tiram a gente um pouco do foco. Você pode ver que essas festividades, elas levam as pessoas a beberem, não é? Que, Denilson? Gastar, Denilson, desse. E termina fazendo com que, às vezes, até nós que somos cristãos, que estamos um pouco afastados, mas se a gente não tiver cuidado, a gente termina se envolvendo. E tudo que a gente se envolve com as coisas do mundo, mesmo que não esteja em pecado, mas termina fazendo com que a gente perca o foco. Amém? É igual uma viagem. Você vai viajar, passa uns dias de férias nessa viagem, e você tinha uma frequência de buscar a Deus todo dia. Separava seu tempo para ficar no seu quarto, para meditar na palavra, para orar em línguas, para buscar o Senhor. Mas quando você viaja para um propósito de um passeio, você sem querer termina perdendo aquele foco daquilo que você estava fazendo. E isso faz com que a gente se distancie um pouco. Aí eu não sei se vocês percebem. Às vezes fica aquela sensação de peso espiritual. De um peso espiritual. Mas por que essa sensação? Porque essa sensação é uma sensação de distração. Nós se distraímos do propósito de Deus. Então, a gente tem que estar atento para que a gente não venha a ser pego de surpresa. Amém? Amém, igreja? Enfim, mas vamos voltar ao assunto. Eu fiz uma anotação, eu quero ler logo dois textos da Bíblia, que eu li na semana passada, no culto passado. Um foi Mateus 6, você pode abrir aí, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 31. Nós ainda tem muito assunto para a gente aprender. Mateus capítulo 6, versículo 31. 6:31. Todo mundo abriu? Vocês estão lembrados no foco que a gente deu nesse texto aqui, que Jesus fala? Versículo 31. Vamos ler junto? Não andeis, pois, inquieto, dizendo. A gente está estudando o quê? Sobre o poder da confissão da
palavra. Porque, presta atenção, se eu entender, eu e você, entender o poder da palavra de Deus e usar a palavra de Deus, amém? Como Jesus usava a palavra de Deus, nós vamos passar por cima dos problemas, usando o quê? A palavra de Deus. O Senhor está me levando a levar a igreja para um nível maior. Que tipo de nível? Deus, não lê agora a Bíblia não, deixa só aberto. Deus, que não é hora de ler a Bíblia, você lê em casa, viu? Deus, não, você lê também aqui, né, quando a gente for ler junto. Deus, eu perdi até o raciocínio. Mas eu sei mais ou menos o que o Espírito Santo quer falar. Deus, Ele está nos levando a um nível de entendimento maior. Por quê? Porque nós estávamos andando no nível de confronto com Satanás. Nós, quando eu digo nós, não é só essa igreja. É todas as igrejas. Todas as igrejas em si. E estava perturbando a igreja. Estava enfraquecendo a igreja. Em que sentido, pastor? Exemplo. Se você... Vê se não é esse costume. Ó, eu saí para evangelizar e o diabo se levantou. Quem já viu isso aqui? Eu preguei para uma pessoa e o diabo se levantou. Isso é o costume da igreja. Irmão, você pregando para alguém ou não pregando, você fazendo alguma coisa para Deus ou não, o diabo sempre está levantado para tentar você. Agora o problema, eu conversava até isso com a irmã Patrícia hoje, a gente falando sobre isso. O problema está, sabe em quê? Na crença. Porque a Bíblia diz, tudo que você crê, com o coração receberá. Se você tem na sua mente, se você tem no seu coração, que você não pode fazer nada para Deus, que se fizer o diabo vai fazer com você, você receberá o que você está crendo. Quem está entendendo aqui? Não, eu fiz isso para Deus, eu estou tomando conta de uma família, aquela família mexeu já com macumba, eu estou ganhando aquela família para Deus, e no seu subconsciente você já está pensando assim, o diabo vai me atacar. Aí de repente você fica doente, aí você adoeceu, aí você diz assim, foi porque eu estou tomando conta daquela família que era uma família que mexia com macumba. Quem está entendendo isso aqui? Você está recebendo aquilo que você está crendo. Você está crendo naquilo, você vai receber aquilo. Diga comigo, o diabo é um inimigo derrotado. Nós estudamos num culto passado que o apóstolo Paulo, quando Deus falou para ele, a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoou na sua fraqueza. Aí ele começa a citar o que eram as fraquezas: injúria, calúnia, perseguição, tal. Isso aí a gente sempre vai ter. Quem está entendendo? Dá um glória a Deus. Porém, eu tenho que mudar esse raciocínio que está em mim. Se eu expulsar um demônio na igreja, no outro dia o diabo bota uma doença em mim, no meu filho. Vai botar nele, em mim não. Quem está entendendo isso aqui? Porque isso é a fé. Agora é tão interessante a fé, que você não pode
A pessoa que você conversa muito, se ela não tiver essa fé, você vai ser contagiada por ela ou por ele. Amém? Porque você vai estar ouvindo essa pessoa e aquilo que ela pensa, que ela crê, você vai começar a ser influenciado por aquilo. E você vai começar automaticamente ficando uma pessoa com medo do diabo. Irmão, eu digo assim, a única forma de você ter medo do diabo, que isso aí eu digo, você pode ficar com medo do diabo, é se você estiver vivendo em pecado. Amém? Eu vou repetir, a única forma que te faz, eu ou você, ter medo do diabo, é se eu estiver vivendo em pecado. Agora, por quê? Porque se eu estou vivendo em pecado, eu não preciso estar dizendo o que é pecado e o que não é pecado. Eu acho que Deus já fala no teu coração o que é pecado e o que não é pecado. Amém? Se você está vivendo em pecado, automaticamente você está desprotegido da mão poderosa de Deus. Quem está entendendo isso? Aí você pode ter medo do diabo, porque está desprotegido. Mas se você é uma pessoa vigilante, se você é uma pessoa que está buscando a Deus, você é uma pessoa que ainda tem áreas que precisam ser mudadas na sua vida, mas você está desejando, está lutando, você não precisa ter medo do diabo. Amém? Nós temos que limpar esse intelecto de dizer assim, por exemplo, eu compro um carro. O carro que eu comprei, só um exemplo, o carro que eu comprei ou você comprou, esse carro é de um ex-pai de santo, ou de um pai de santo. Ele fez uma proposta para você, você disse, rapaz, esse carro está barato. Eu estou apertado, estou querendo vender. Aí você é crente e ele é pai de santo. Se alguém chegar para você e disser assim, olha, se alguém chegar para você e disser assim, não compra esse carro, rapaz, porque esse carro era de um pai de santo. Não compra não. O intelecto da pessoa, da igreja, eu estou falando quando eu digo igreja, é igreja geral. Quem está entendendo? Está tão assim cauterizado com os ensinos que quando ele diz assim, rapaz, mesmo, se eu comprar vai tudo dar errado na minha vida. E se ele comprar tudo dá errado na vida dele, porque ele creu naquilo. Quem está entendendo isso aqui? Mas se ele tem fé suficiente no coração para dizer assim, quanto é esse carro? O carro vale 30 mil, mas o pai de santo está apertado. Aí o pai de santo disse, eu vendo por 15. Está feito, está comprado. Quando você chegar em casa, você diz, em nome de Jesus, bota a mão em cima e diga, esse carro está abençoado a partir de hoje, em nome de Jesus. Quem está entendendo isso? Você não precisa pegar o óleo ungido e ficar passando no pito do carro, na direção, no pneu. Não, porque o carro pode virar, porque era de um pai de santo. Não precisa. Por quê, pastor? Porque Jesus disse que se você disser a este monte, ergue-te, lança-te do mar, e não duvidar no seu coração, crê que se fará aquilo que diz, tudo que fizer, será? Então quando você botar a mão e disser, tá, esse carro é ungido a partir de hoje, em nome de Jesus, esse carro a partir de hoje vai ser o quê? Ungido, abençoado. Quem está entendendo? Dá uma glória a Deus. Você está entendendo? São raízes na nossa cabeça de aprendizado errado. Errado. Eu não tenho problema se eu pregar a palavra de Deus e tiver 10 endemoniados aqui. Eu não tenho problema. Eu expulso os 10. 10 não, uns 1.000, 2.000, 3.000. Porque sempre tem casta, né? Para mim não terá problema. E eu não vou sair daqui dizendo, igual uma vez eu expulsei um demônio em casa, e mãe disse assim, disseram a mãe, isso já faz tempo, disseram a mãe que eu não me lembro como foi mais não, aí a mãe disse, mas pai, tu expulsaste o demônio lá,
Não expulsa demônio lá não, na tua casa não. Como se eu expulsasse o demônio ficava ali. Espera aí, quem é mais forte? É Satanás ou é o Deus que eu sirvo? Você está entendendo isso aqui? Diga, o Deus que eu sirvo é maior do que o diabo. Diga com uma simples palavra, no nome de Jesus, ele tem que bater em retirada. Por que que a maioria dos pregadores tem trabalho para expulsar um demônio? A maioria dos pregadores tem trabalho para expulsar um demônio. Eles brigam com o demônio, eles lutam com o demônio, eles agarram o demônio no braço e é a maior briga do mundo com o demônio. Por quê? Porque eles foram ensinados errado. Quando eu entendi isso, eu nunca tinha expulsado um demônio na minha vida. Primeiro demônio que eu entrei na casa, que era um demônio de morte, que estava querendo matar a mãe. O cabo com o braço dessa grossura, em cima do demônio, agarrando lá, o suor pingando, tinha se roletado lá com o demônio. E eu cheguei lá, eu disse, na época ela estava até com um terço. Eu disse, tira o terço, ele tirou o terço. Ele estava tentando expulsar o demônio com o terço. Diga para seu irmão, o demônio não se expulsa com o terço não. É com o nome de Jesus. Quando ele se roletando lá, eu bem novinho, já contei isso na igreja. Mas tem gente que não viu. Eu cheguei lá, né? Aí eu disse, tira o terço. Aí ele tirou o terço. Aí eu disse, solte. O cabo olhou para mim assim, porque ele já tinha brigado muito com o demônio. Eu disse, solte. Ele olhou para mim com a cara como se diz assim, rapaz, tá aí doido. Eu disse, solte. Quando ele soltou, o demônio estava no quarto. A menina endemoniada estava no quarto. Quando ele soltou, ela fez do quarto para a sala. Ela voou. Caiu lá. Quando ela caiu lá, caiu pronto. Eu disse, está amarrado em nome de Jesus. Uma simples palavra. Quem está entendendo isso aqui? Não precisou eu ficar esperneando, botando óleo ungido, queimando, dizendo isso e aquilo. Às vezes eu permito, Deus permite. Às vezes o demônio ficar se debatendo aqui um pouquinho, para que as pessoas vejam, rapaz, aquilo é verdade. Às vezes Deus permite. Sabia, Tiago? Até que todo mundo vê que ficar com temor de Deus, aí diz, está quebrado as forças, está amarrado, ele se amarra e está quebrado as forças. Quem está entendendo isso aqui? Tudo isso é questão de raciocínio e de conhecimento da palavra de Deus. Amém? Diga glória a Deus. Se eu começar a entender a palavra e crer na palavra de Deus, eu não vou precisar viver atrás. Diga para seu irmão, atrás de lenço ungido, rosa ungida, água santa, nem de nada disso. Eu estou dizendo que eu sou contra, porque quando Deus nos inspira a fazer, nós faz. Isso não tem problema. Despertamento da fé. Mas eu tenho que ensinar a igreja a entender o que é viver pelo poder da palavra de Deus. Amém? Porque se você entender a viver pelo poder da palavra de Deus, você não vai precisar chegar em casa porque as panelas bateu, passando óleo na parede. Você vai chegar em casa e vai dizer o que o Salmo 91 diz. O que é que o Salmo 91 diz? O Salmo 91 diz que praga nenhuma chegará na minha tenda. Eu vou me firmar no que o Salmo diz e vou decretar e vou dizer e está feito. Mas pastor, eu disse e fiquei firme e as panelas continuam batendo. Vá dormir sossegado, que um dia ela para de bater. Levanta a mão e dê glória a Deus. Porque o diabo não vai aguentar o poder da palavra de Deus liberada pela sua boca. Ele não vai resistir o poder da palavra de Deus liberada pela sua boca, através do nome de Jesus. Amém? Quem entendeu isso aqui? Agora, Mateus 6,31, que é um dos focos que a gente está tendo. Não diga, não diga. Quem está lembrado disso? Diga comigo, não diga.
Não pronuncie palavras negativas da sua boca. Não pronuncie palavras de falta de fé na sua boca. Não pronuncie palavras de dúvida da sua boca. Quem disse isso? O próprio? Ele disse assim, vamos lá, versículo 31. Não andeis inquieto dizendo. O que é dizendo? Dizendo, falando, declarando. Amém? Que comeremos? Que beberemos? Ou que vestiremos? Amém? Vou repetir. Que comeremos? Isso é palavra de quê? Dúvida. Que vestiremos? Lembra que a gente falou isso no culto passado? Eu estou recapitulando, para poder avançar um pouquinho. Porque se eu entender, o Senhor disse assim para mim, Deus vem falando comigo esses dias. Ele disse assim, olha, porque eu estava buscando a Deus, para Deus me dar meios para a igreja crescer. Despertar pessoas para vir para a igreja e a igreja crescer. Deus disse para mim assim, meu filho, eu te chamei para ensinar a palavra. Por isso que eu coloquei um desejo grande de tu ficar estudando, meditando e buscando. Amém? Aí Deus disse para mim, eu via na televisão pregadores pregando, né, que foi para Israel. Não estou sendo contra, irmão. Não sou contra isso. Não estou dizendo que é errado, não. Me entenda. Eu estou abrindo o entendimento de vocês. Que foi para Israel, que fez isso, que isso é aquilo. Bota na televisão. Aí multidões de pessoas vão para lá. Aquelas pessoas ficam numa expectativa grande, Tiago, do pregador. Quem está entendendo isso aqui? Porque se o pregador trouxe aquele azeite lá, o óleo ungido lá de Israel, ou trouxe a água, ou trouxe o martelo, ou o tijolo, não sei, o pó, elas ficam tão numa expectativa que se ele jogar o pó assim, as pessoas... Estão entendendo isso aqui? Mas a vida delas é depender disso. Quem está entendendo isso aqui? Elas são curadas hoje, com 30 dias o diabo bota outra doença. Elas voltam lá de novo, são curadas de novo pela fé, com mais 30 o diabo vem com outra doença pior. E nunca para. Pergunta para teu irmão, você quer viver a vida toda assim? Porque Deus disse para mim, eu te chamei de uma forma que tu ensinarás a igreja e ela andará sobre o meu poder. Você não vai andar sobre o poder do seu pastor, você vai estar na paternidade do seu pastor. Você vai andar no poder revelado da palavra de Deus. Olha para seu irmão e diga, é assim que você vai vencer as dificuldades, as enfermidades, as faltas, os problemas e toda doença que o diabo quiser colocar no teu corpo. É assim que você vai vencer. Você vai entender a palavra de Deus. Você vai entender o que Deus quer para você e o que pertence por meio de Jesus Cristo. Levante sua mão, diga, meu corpo, da ponta do pé, a cabeça é sarada. Diga, minhas pernas é sarada. Meu sangue é sarado. Minha coluna é sarada. Meus rins é perfeito. Meu coração é perfeito. Meu sangue é de boa qualidade. Minha memória é perfeita. Meus olhos são perfeitos. Eu creio na palavra. Eu confesso a palavra é verdade. Ela vai prevalecer na minha vida em nome de Jesus. Vou tocar. Entendeu? É isso que Deus quer. Compreensão da palavra. Sabe o que o Senhor falou para mim esses dias? O bom líder é aquele, por meio de uma pessoa. O bom líder é aquele que inspira as pessoas a vencerem sem
o líder está presente. Quem está entendendo? O bom líder é aquele que inspira a você ter uma vida de qualidade melhor. Quem está entendendo? O bom líder não é aquele que fica no seu pé orando toda noite para você ser curado. Seja curado, minha filha. Pastor, vem em casa que seja curado hoje de novo. Seja liberto, prospere, seja salva. O bom líder é aquele que inspira você e te traz luz. Você tem uma ligação espiritual com seu líder, com seu pai na fé. Ele traz inspiração para você. Você tem inspiração e você está crescendo. Amém? Você está vivendo saúde. Você está vivendo abundância. Você está vivendo paz. Aí Deus fala: inspire as pessoas a andar e a crescer longe da sua ausência. Quem está entendendo? Porque se você dependesse de mim a vida toda, você esperaria, hoje é domingo, você ia esperar o culto de quinta de libertação para depender de uma oração aqui. Mas e a segunda, e a terça e a quarta? De lá para cá você não sabe o que é que vai se passar na sua vida. O que vai acontecer. O bom líder traz revelação de Deus para você. O bom líder desaparece e os seguidores crescem. Quem está entendendo isso aqui? Levanta a mão, dá um glória a Deus bem forte. Esses dias eu estou falando, não diga. Olha para seu irmão e diga: vai ter muita vontade, viu? De falar o negativo. Digo, o diabo coloca pessoas para conversar com você. Para dizer que a crise no Brasil, que só o que fala é a crise no Brasil. A crise do Brasil, a crise no Brasil. Tu está se afundando na crise porque está dando vida à crise do Brasil. Jesus disse: não diga, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou beber. Jesus disse: não diga, não, o que é que eu vou vestir, como é que vai ser. Mas Jesus disse outra palavra. O que é que ele manda eu dizer? Marcos 11, 24, abre aí. O que é que ele manda eu dizer? Diga glória a Deus por essa palavra. Nós já lemos, eu acho que umas 100 vezes, mas nós vamos ler de novo. Diga glória a Deus. 11, 23. Jesus disse: não diga aquilo que vai comprometer o seu futuro, porque a boca tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Diga comigo: o meu futuro depende da minha boca. A minha saúde depende da minha boca, daquilo que eu estou falando 24 horas, atento, vigiando nisso. Olha para seu irmão e diga: vigiando nisso. Olha de novo para seu irmão e diga: vigiando nisso. Assim, bota a mão aqui. Faça assim: vigiando nisso. O problema não está com Satanás. O problema está com nós. A Bíblia diz que ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. O problema está com a incredulidade. A casta de incredulidade que está dentro de nós. Sabe o que é que Deus revelou a David